Bem, pergunta basta. Obrigado. De facto, o abastecimento de água a Lisboa enfim, com a EPAL começou com uma primeira companhia das Águas de Lisboa, em 1857, que depois deu origem a um segundo contrato de concessão, de facto, em 1868, com a designação que se conhece, que é a CAL, Companhia das Águas de Lisboa, e que era uma empresa que, no fundo, se regia pelos padrões de então e muito modernos para a altura, portanto já era uma concessão, era uma empresa 100% privada, que desenvolveu o abastecimento à cidade de Lisboa, ampliou todo esse, digamos, abastecimento, inicialmente baseado num sistema gravítico do Aqueduto das Águas Livres. Depois fez um investimento muitíssimo significativo, digamos, que se chama Aqueduto Tejo, e, portanto, que veio trazer, digamos, mais água a Lisboa. Antes disso fez um outro que ainda se mantém também em funcionamento, que é o Alviela, portanto, os dois se mantêm, digamos, em funcionamento. Mais tarde teve digamos, uma revisão do seu contrato de concessão, em 1932, até que chegou ao final da concessão, que estava previsto precisamente para 1974, e uns meses antes a empresa acabou por ser nacionalizada, em resultado da Revolução de 1974, e, portanto, aí passou a ser uma empresa 100% pública. Portanto, teve, enfim, pouco mais de 100 anos como uma empresa 100% privada, uma das empresas mais referenciais do mundo, e depois passou a uma empresa 100% pública. Na altura, adotou a designação de EPAL, portanto, o nome foi alterado de CAL para EPAL, que corresponde de facto àquilo que disse, a Empresa Pública das Águas de Lisboa, e, portanto, 100% pública. Desenvolveu um conjunto grande de investimentos que eram necessários na altura, porque, enfim, a cidade e a zona, digamos, de abastecimento na zona norte de Lisboa estava a crescer bastante, até em resultado da descolonização e, portanto, com o aumento da população, e, portanto, a EPAL, a partir de, já nos anos antes, a partir de, sensivelmente, 1932 em diante, 45, 48, começou a fazer fornecimento de água a municípios à roda de Lisboa, portanto, na zona norte de Lisboa, ampliou isso, de facto, muitíssimo a partir de 1981, e adotou depois aí uma outra designação que persiste hoje, a Empresa Portuguesa das Águas Livres, enfim, e integrada dentro do Grupo Empresarial Águas Portugal, que persiste até hoje. Hoje, para além do abastecimento direto a Lisboa, que continuamos a fazer, abastecemos diretamente mais 34 municípios na zona norte de Lisboa, com base essencialmente em três grandes fontes de produção. Enfim, águas subterrâneas, que é minoritário, e depois o aqueduto Tejo e depois, de facto, o sistema de Castelo de Bode, que foi inaugurado em 1987, que é hoje ainda o maior sistema do país. A partir de 2015 passámos a gerir também uma outra empresa, que é Águas do Val do Tejo, que exerce a sua atividade através da EPAL desde o Douro até, enfim, até ao distrito de Évora, e, portanto, toda a zona do interior do país, mas também a zona oeste, e, portanto, hoje fornecemos água a cerca de, enfim, grosso modo, quase 4 milhões de habitantes, portanto, cerca de 40% da população portuguesa, e isso corresponde a cerca de 88 municípios. O ADN mantém-se, portanto, a sede mantém-se em Lisboa, digamos, aqui de facto temos o ciclo completo, portanto, abastecimento quer em alta, quer em baixa. No caso das operações que hoje desenvolvemos no interior do país, temos as operações em alta, de abastecimento de água, mas temos também o saneamento de águas residuais. E nos últimos anos temos também a reutilização, que é uma terceira área de negócio, que, no fundo, é muito importante, dadas as alterações climáticas que estão em curso.
Boa pergunta. De facto, ainda bem que refere isso. Eu pessoalmente gosto de recordar precisamente isso, que nós estamos no século XXI, mas começámos no século XIX. E as pessoas, enfim, é bom recordar porque, de facto, essa linha contínua é uma coisa rara no mundo. Sobretudo no mundo das utilities não é comum. As coisas alteram bastante e, portanto, aqui, de facto, nós conseguimos manter isso. Começámos na monarquia, depois passámos de facto, para a democracia, depois, enfim, tivemos uma ditadura grande, voltámos à democracia, passámos 2 guerras mundiais, já vamos na segunda pandemia, porque passámos uma há 100 anos, em 1918, 1920, uma guerra colonial e, portanto, 100% pública, hoje 100% privada. O que é que nos une? Bom, une-nos, de facto, um ADN de serviço público de qualidade, de foco no cliente, foco na qualidade do nosso produto, da água, e, portanto, é esse ADN, sempre olhar um pouco para a frente, porque, repare, ninguém sobrevive com uma estrutura empresarial nestas condições, com tantas alterações, ninguém sobrevive se não tiver sempre a olhar para o futuro, se não tiver sempre a inovar e se não tiver sempre digamos, um serviço público de qualidade, sendo naturalmente um garante do desenvolvimento sustentável da sociedade, porque sem água não há nada, não há vida, não há desenvolvimento, não há saúde pública, não há turismo e portanto, de facto, o nosso papel é central na sociedade. E é este sucesso empresarial, de serviço público, de qualidade do serviço, mas também de sustentabilidade económica. A empresa é autossustentável desde a sua nascença, desde sempre. E, portanto, enfim, não pesa aos contribuintes e, portanto, gera lucro para o país, paga impostos, gera riqueza e, portanto, digamos, todas estas características não podiam ficar confinadas apenas à cidade de Lisboa. E, portanto, este sucesso que nasceu aqui com este modelo na cidade de Lisboa, naturalmente, todos os vários governos, os vários regimes, enfim, as várias administrações, naturalmente sentiram que fazia parte do seu objetivo de gestão, do seu objetivo de serviço público, alargar essas características também aos municípios à volta de Lisboa. Naturalmente, esses sempre foram os mais fáceis, porque, no fundo, é por eles que passa a proximidade das condutas e tudo mais, e, portanto, começou-se a alargar por aí. Mais tarde, já como empresa 100% pública, os objetivos ampliam-se e, de facto, digamos, todas estas características foi decidido já em 2015 que, no fundo, a eficiência de gestão, a escala de gestão, as tecnologias que aqui existem, os desenvolvimentos, as inovações que aqui existem não ficassem confinadas apenas à grande Lisboa, à área metropolitana e fossem partilhadas também com o interior do país. E a forma que se encontrou foi, de facto, a gestão através de uma outra empresa, no fundo uma fusão operacional das duas empresas, com uma gestão delegada na EPAL, que nos permite, no fundo, alargar estas características, este serviço público de qualidade a mais 88 municípios no interior do país, municípios onde há muito pouca concentração de população e, portanto, onde as soluções são mais difíceis, são mais caras per capita e, portanto, há que procurar, por forma a que os impactos, no fundo, não sejam repercutidos sobre as populações, há que encontrar formas de gestão de escala. Hoje já está adquirido, mas foi adquirido há apenas 5 anos, que o preço da água, que é, no fundo, cobrado aos municípios, é igual em todo o território. E, portanto, aqui temos cerca de 30% do território português, onde, no fundo, o preço da água em alta é igual quer estejamos na área metropolitana, quer estejamos no interior do país. E isso é, de facto, muito importante para a coesão nacional, para o desenvolvimento regional e, portanto, é importante como país. Porque, de facto, sem coesão não temos um país e, portanto, os portugueses são todos iguais. Para nós não são todos iguais e, portanto, a prova disso é que aplicamos, inclusivamente, os mesmos preços, quer estejamos num território de alta densidade, onde as coisas são mais fáceis,
quer estejamos num território de baixa densidade, onde as coisas são mais difíceis de fazer e, naturalmente, mais onerosas. Lá está, a nossa missão não se confina apenas ao abastecimento de água. Desde a nossa origem, da nossa fundação, o Estado português confiou-nos infraestruturas que tinham sido executadas pelo próprio Estado. E, portanto, por esse mesmo motivo, são infraestruturas que são de todos os portugueses. E refiro-me em concreto ao Aqueduto das Águas Livres. E, portanto, em 1868, a primeira Companhia das Águas de Lisboa, o seu contrato de concessão, a companhia recebeu gratuitamente as infraestruturas que o Estado tinha construído e que foram pagas pelos impostos dos portugueses de então. E, portanto, hoje a infraestrutura já não é uma infraestrutura, essa em concreto, como outras, já não são infraestruturas operacionais, mas o Estado, como nos deixou, como usufruímos delas, o Estado continua a confiar-nos essas mesmas infraestruturas. E, portanto, faz parte da nossa missão, naturalmente, preservar esse património, que é de todos nós, mas não só. Não basta preservá-lo. Nós entendemos que temos que abrir esse património também para o usufruto de todos os portugueses e de todos aqueles que nos visitam, desde logo os turistas. Razão pela qual temos vindo a abrir progressivamente, dentro da cidade de Lisboa, um conjunto destas mesmas infraestruturas integradas no acervo do Museu da Água, nos vários núcleos, para que os lisboetas, em primeiro lugar, porque aqui vivem naturalmente, mas também todos aqueles que nos visitam, consigam, digamos, apreciar as infraestruturas que, na altura, já eram infraestruturas únicas no mundo e ainda hoje, de facto, são infraestruturas únicas no mundo. A cidade de Lisboa, dou apenas este exemplo, a cidade de Lisboa tem o Aqueduto das Águas Livres e o Aqueduto das Águas Livres, para quem não sabe, tem hoje ainda, é detentor do maior arco em ogiva construído em pedra, portanto, no mundo. Portanto, não há nada no mundo construído em pedra com um arco mais alto do que temos hoje na cidade de Lisboa, no Aqueduto das Águas Livres. E, portanto, naturalmente, que isto constitui uma referência única, portanto, enfim, uma característica, uma atração, até mesmo turística, cultural, e que, de facto, não podíamos ter as portas fechadas. E, portanto, temos de ter as portas abertas, porque isto é diferenciador face a outras cidades e portanto, enriquece Lisboa. Não só o Aqueduto das Águas Livres, mas depois também um conjunto grande de infraestruturas, de galerias subterrâneas, que durante muitos anos foram esquecidas e que nós temos vindo a abrir, portanto, a conservar, a melhorar e progressivamente, digamos, a abri-las para visitas, neste caso, visitas guiadas. E, portanto, temos muitos quilómetros no subsolo de Lisboa que são visitáveis e que fazem parte do Museu da Água. Aliás, eu gosto de dizer, porque é pura das verdades, que o Museu da Água é o museu com maior extensão subterrânea no país. Portanto, nós temos vários quilómetros debaixo da cidade de Lisboa, integrados dentro do Museu da Água, e nesse sentido é o maior museu com extensão subterrânea no país. O segundo maior é no norte do país, é de umas caves, de um produtor de vinhos, e, portanto, a nós orgulha-nos bastante. Depois da parte no Museu da Água tem outras infraestruturas também muitíssimo importantes, como o Reservatório da Patriarcal, no Príncipe Real, que de facto também é uma infraestrutura importantíssima, e tem também a estação elevatória dos Barbadinhos, a estação elevatória a vapor, e que foi uma das últimas no mundo a ser construída, e que a sua conservação por parte da EPAL tem sido tão bem feita que hoje é das poucas que ainda persistem, portanto, no mundo, e, portanto, é uma atração para turistas, é uma atração para, enfim, para crianças, para os lisboetas, tem núcleos de educação ambiental
acoplados, tem jogos, tem o próprio museu com a exposição permanente, com as exposições temporárias e a sala das bombas, que de facto é uma atração, digamos, única. Temos bastante serviços. Ora bem, na história da EPAL, de facto, já referi o sucesso, o enorme sucesso da história da EPAL. E é um sucesso que importa dizer que não estamos a falar apenas em causa própria, estamos a ser veículo, porque se nós formos ao Japão, no Japão conhecem a EPAL, se formos ao Brasil conhecem a EPAL, nos Estados Unidos conhecem, em França, na Alemanha, em Inglaterra. Portanto, a empresa é conhecida no mundo inteiro porque, de facto, ao longo destas décadas de mais de 150 anos, tudo o que foi fazendo nas várias décadas foi sendo reconhecido como soluções de vanguarda, soluções de um nível qualitativo, de facto, do melhor que se fazia no mundo. A começar pelo Aqueduto das Águas Livres, enfim, o Aqueduto do Alveala tem 150 anos e continua em funcionamento, enfim, tudo exatamente com um nível de conservação esplêndido. E, portanto, sinceramente, quando entramos no século XXI, entendemos que a nossa missão devia ir um bocadinho mais à frente e que devia abranger o desenvolvimento de produtos e serviços direcionados para dois grandes núcleos. E, de facto, este desenvolvimento de produtos e serviços para dois grandes núcleos reflete uma procura, uma responsabilidade social da empresa em preocupar-se em partilhar com a comunidade, em primeiro lugar com a cidade de Lisboa, por razões óbvias, mas com toda a comunidade, quer nacional, quer internacional, partilhar aquilo que de bom tem dentro da empresa. Portanto, somos uma empresa 100% pública e entendemos que essa também é a nossa missão. O que está aqui é todos os portugueses e, portanto, devemos também partilhar com os portugueses. Então, centramos o nosso desenvolvimento essencialmente em dois grandes núcleos. Por um lado, produtos e serviços B2B, business to business, portanto, no fundo, para ajudar outras entidades gestoras, municípios, empresas privadas, quer nacionais, quer internacionais de outros países, ajudá-los a irem mais longe, serem mais eficientes, okay? E de facto essa é a missão, e portanto desenvolvemos aí produtos e serviços. Eu dou o exemplo do Aquamatrix, que hoje é líder do mercado em Portugal, é um software, portanto, que desenvolvemos, é líder em Portugal, está em Angola, está em Moçambique, está em Cabo Verde e, portanto, no fundo é um produto de nível, enfim, é líder, portanto, escuso dizer mais. Desenvolvemos também produtos e serviços para aumento da eficiência de gestão. Lisboa é hoje uma das cidades mais eficientes do mundo no que respeita a perdas de água. Nós estamos no top 10 mundial, portanto, enfim, comparamos com o que melhor se faz do mundo. Temos perdas de água, somos mais eficientes que Londres, que Paris, que Roma, que Nova Iorque, e, portanto, de facto, desenvolvemos software, e esse software, que se chama One, que é o que gera aqui a nossa rede em Lisboa, começámos a partilhar esse software, no fundo, a vender, a comercializar esse software junto de outras entidades gestoras, para, no fundo, ajudá-los a serem também eficientes e, portanto, a perderem menos água e, portanto, com isto, a contribuir para a melhoria, enfim, da qualidade de vida, do meio ambiente e da sustentabilidade. Depois, noutra fatia, preocupámos-nos em desenvolver produtos e serviços para B2C, para consumer. Portanto, quer o consumidor seja uma junta de freguesia, como disse e muito bem, quer o consumidor seja uma família ou uma empresa. Aí desenvolvemos um conjunto grande de serviços, muito inovadores no mundo. Um deles é precisamente o WaterBeep, que foi lançado em 2013, e que na altura era um produto muito revolucionário, hoje continua a sê-lo. De facto, a cidade de Lisboa, a população, as empresas
adotaram esse produto, subscreveram esse produto, instalaram na cidade. Hoje temos mais de 12 mil clientes que utilizam esse produto, enfim, juntas de freguesia, bancos, supermercados, famílias, empresas privadas, centros de saúde e, portanto, no fundo, é um produto que faz o quê? Em primeiro lugar, diz aos lisboetas se eles são ou não são eficientes a consumir água. Isto é importante. Porque quando se pergunta às pessoas se são eficientes, as pessoas normalmente respondem com o preço da fatura. Ora, mas no preço da fatura não reflete a eficiência. O que reflete a eficiência é o consumo do recurso. E, de facto, de um recurso escasso e precioso à vida, como água. E, portanto, este produto diz, de forma simples e fácil, a qualquer lisboeta, se ele está a consumir mais água do que o seu vizinho, e leia-se vizinho como o seu bairro, ou se está a consumir menos água per capita, porque é disso que se trata. Uma família que tem 3 pessoas a viver naquela casa, naturalmente gasta mais água do que se tiver apenas uma pessoa a viver naquela casa. Portanto, o que conta é o consumo per capita. E, portanto, isto é muito promotor de bons comportamentos. Em segundo lugar, este produto também, no fundo, detecta fugas de água dentro da rede privada do cliente. Pode ser uma rede de rega de uma junta de freguesia, como é o caso que referiu, da junta de freguesia de Santo António, enfim, de outras também. Pode ser a rede privada dentro da habitação. E, portanto, se deixar uma torneira a pingar, se tiver uma ruptura, imediatamente recebe de forma automática um SMS e um e-mail a alertar que tem ali um comportamento fora do seu padrão normal, que, aliás, o próprio cliente pode padronizar. Mas não só. Nos últimos anos desenvolvemos também produtos relacionados no nexus água-energia, portanto, no fundo, para ajudar as entidades gestoras a reduzir os consumos de energia. De facto, associado ao consumo de energia, há emissões de CO2 muitíssimo significativas, e não só, porque o consumo de energia, ainda hoje, o país é deficitário na energia, e, portanto, ainda hoje, historicamente sempre foi, e, portanto, importamos essa energia, portanto, é a riqueza que sai do país, portanto, se nós consumirmos menos energia, se formos mais eficientes, fica mais riqueza disponível para todos nós, e, portanto, também aí desenvolvemos produtos, do exemplo do Hot Water, que junta as duas coisas, água e, de facto, energia, é um produto muito inovador. Também ao nível das perdas aparentes, que são aquelas perdas de água que, enfim, de leituras deficientes nos contadores, também desenvolvemos produtos como o Pilometer, mas não só. Procuramos também ir ao encontro das necessidades da sociedade, por exemplo, ao nível da educação ambiental, ao nível da indução de comportamentos mais sustentáveis, por exemplo, bebendo água da torneira. De facto, a água da torneira não só tem uma qualidade excelente em Lisboa e nas todas as regiões que nós abastecemos, como emite menos CO2, porque não tem transporte rodoviário, naturalmente, enfim, não tem plástico associado, e, portanto, de facto, é muito bom. Então, temos lançado muitas parcerias com instituições, juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, que nos tem acompanhado desde sempre neste objetivo, como também as juntas de freguesia, mas envolvemos também muitas empresas e instituições da cidade de Lisboa. Começar pelo Governo, que já só usam água da torneira, bancos, universidades, enfim, juntas de freguesia, empresas privadas e, portanto, para isso e para promover isso, desenvolvemos um conjunto de garrafas de água que, no fundo, se adequam a todas as ocasiões e a todos os clientes, e a todos os comportamentos, e a todas as preferências, quer sejam elas clubísticas ou outras. Dou alguns exemplos por exemplo, lançámos a Feel Forever, que é uma garrafa muito leve, desenhada em Portugal, por designers portugueses e fabricada também em Portugal. E que recebeu um prémio internacional contra 5.000 candidaturas de 123 países, o que é, de facto, notável. Tem sido um enorme sucesso de vendas, existem diversas cores,
para todas as preferências clubísticas ou partidárias ou, enfim, meramente de cor, e que permite, no fundo, que as pessoas bebam água da torneira onde não existe torneira. E isso é que é importante. As pessoas habituam-se, digamos, a receber esta comunicação, bebe a água da torneira, mas associam naturalmente à torneira. E onde é que nós temos torneira? Nas habitações, essencialmente, e também no escritório. Portanto, com esta garrafa, com esta linha, as pessoas podem beber água da torneira, de facto, no carro, no jogging, no ginásio, e tem sido um enorme sucesso. A população estudantil adere, os deputados, as empresas, as universidades, por exemplo, há universidades em Lisboa que, no arranque dos anos letivos, nos compram um conjunto grande de garrafas para oferecer uma garrafa a cada um dos alunos, por forma a induzir comportamentos sustentáveis. De facto, a sustentabilidade é isso mesmo. Mas não só, lançamos também séries especiais associadas, desde logo, à cidade de Lisboa, para eventos específicos, eventos de moda, eventos de Lisboa, capital verde da cultura, enfim, um conjunto de iniciativas e de eventos, de ocasiões especiais que temos na cidade de Lisboa, ou outros em que nós fazemos edições especiais desta garrafa, por forma, no fundo, a procurar mais adeptos de água da torneira. Tem sido um enorme sucesso. Depois temos uma garrafa que lançámos também, que é uma garrafa que pedimos ao arquiteto Cisa Vieira, que é o primeiro prémio Pritzker português da arquitetura, e que desenhasse uma garrafa especificamente para nós, para a EPAL, e fazia parte da nossa encomenda ao Sr. Arquiteto Cisa Vieira, que o resultado da garrafa, eu lembro da primeira vez que falei com ele, que lhe disse, olha, o que eu gostava mesmo era que qualquer pessoa que olhasse para a garrafa, sem saber nada sobre ela, lhe ocorresse imediatamente Lisboa na sua mente. E de facto é isso que se passa. A garrafa é lindíssima, lembra Lisboa, lembra as colinas, lembra o castelo, é feita em Portugal, é feita por artesãos portugueses, com materiais portugueses, e de facto tem sido um enorme sucesso de vendas. Depois temos outras linhas de garrafas também, porque sabemos que há pessoas que gostam de beber água da torneira, recordando-se da infância, dos avós, e portanto lançámos uma linha de garrafas de água da torneira que são sustentáveis também sob o ponto de vista energético. São garrafas que elas próprias, sem gastar energia, arrefecem a água. Porque há pessoas que gostam de beber água um pouco mais temperatura mais baixa, e portanto são garrafas de barro. Fomos buscar a velha tradição portuguesa de olharia, são garrafas feitas à mão, em barro vermelho e barro preto, que lhe batizamos essa garrafa como garrafa cool, porque no fundo não só é trendy, como também arrefece a água de forma ecológica, e portanto tem sido também um enorme sucesso. Relativamente à hotelaria da cidade de Lisboa, lançámos uma outra garrafa, que é uma garrafa especificamente desenhada para empresas e para hotéis, para centros de congresso, que é a garrafa Tap Water, também fabricada em Portugal, que é um desenho específico e que tem sido um sucesso tremendo de vendas. Mais recentemente, temos uma parceria com a Bordal Pinheiro, em que lançámos um jarro de água, que é outra forma de beber água, aqui colorido, um jarro colorido, que vai agora sair em várias cores. Saiu a primeira cor, que é de facto verdadeiramente lindíssima, em verde, e que é o jarro gota. E, portanto, no fundo, congrega duas coisas boas que temos, enfim, em Portugal, entre muitas, e que basicamente é a EPAL e a Bordal Pinheiro, as duas empresas, estão as duas há mais de 150 anos na mesa dos portugueses, porque são duas empresas com mais de 150 anos, que fazem parte da história do país, e, portanto, as duas juntámos-nos e fizemos, de facto, esta parceria. Brevemente, vamos lançar ainda este ano um conjunto de chávenas para café, que é uma parceria nossa com a Vista Alegre,
e que é uma outra forma de beber a água da torneira, é junto com o café. E, portanto, são um conjunto, uma coleção de chávenas da Vista Alegre, feitas especificamente para nós, em que cada uma das chávenas incide sobre um motivo da cidade de Lisboa. E, em concreto, um motivo do Museu da Água, um dos espaços do Museu da Água. E, portanto, de facto, também vai sair ainda este ano essa coleção. E, portanto, todas estas são iniciativas que se destinam, no fundo, a transmitir confiança da água da torneira, induzir a mudança de comportamentos dentro das empresas, mas também fora das empresas. Naturalmente que isto não se faz sozinho, faz-se com as iniciativas, conjugado com iniciativas de educação ambiental, grande parte delas em conjunto com a Câmara de Lisboa, com os outros municípios nos quais desenvolvemos as nossas atividades, com as juntas de freguesia, com a Lisboa é Nova e com outros parceiros, desde associações ambientalistas, enfim, a municípios ou a outros que connosco queiram partilhar, de facto, esta visão de futuro de educação ambiental. Mas também outras, como por exemplo cursos de prova d'água, para ensinar as pessoas, enfim, os vários sabores da água, ou outros cursos que também desenvolvemos na cidade de Lisboa, através da Academia das Águas Livres, que está sediada também na cidade de Lisboa. Eu diria cada vez menos, porque, repare, os nossos dados apontam, grosso modo, que em Lisboa cerca de 90% das pessoas bebe água da torneira. E este número é um número que tem vindo a subir todos os anos. Portanto, dos inquéritos feitos à população, de facto, todos os anos, com a quantidade de pessoas que afirma que só bebe água da torneira é, todos os anos, cada vez maior. Naturalmente que, quando as habitações, enfim, são muito antigas, pronto, de facto, é preciso que as pessoas, mas isto é como tudo, é como nós não termos janelas que isolam bem, ou não termos uma cozinha em condições e tudo mais. Pronto. Mas, de facto, os resultados indicam isso. É o mais racional é beber a água da torneira, é as pessoas andarem sempre hidratadas, com a sua água de preferência, com a sua torneira de preferência, e de facto é um comportamento que não é só português. Nós, quando vamos para outros países do mundo, enfim, do primeiro mundo, chamemos-lhe assim, de facto aquilo que encontramos é quando entramos dentro de um restaurante, a primeira coisa que nos colocam em cima da mesa é um jarro de água da torneira. Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Nós demos aí alguns passos. Mais uma vez à frente enfim, do nosso tempo. Demos também aí alguns passos no sentido de, no fundo, oferecermos jarros de água, garrafas de água a todos os restaurantes que se quisessem connosco comprometer a oferecer água da torneira. Não só com esses restaurantes, mas também depois, no fundo, promovendo os locais onde há água da torneira gratuita. Por exemplo, lançámos uma app para telemóvel, inteiramente gratuita, em que mostra na cidade de Lisboa, e isto é a única cidade do mundo que tem isto, em que existe uma app que mostra no sítio, em qualquer rua, em qualquer local da cidade de Lisboa, online, qual é que é a qualidade da água que está a ser distribuída naquele sítio, naquele momento. Não existe outra cidade no mundo com com isto. E, portanto, isto mostra bem a confiança que, que temos. Para promover ainda mais a adesão dos restaurantes, fizemos parcerias com instituições, nomeadamente com a Câmara de Lisboa, com a Lisboa é Nova e com a Zomato, no sentido de, no fundo, os restaurantes que querem aderir a esta iniciativa da água da torneira subscrevem esta iniciativa, de facto utilizam os nossos jarros. A Zomato faz a divulgação desses mesmos restaurantes, porque isso, no fundo, são restaurantes que, por essa via, e é uma via indireta, é certo, mas por essa via também eles próprios estão a promover comportamentos sustentáveis, menores emissões de CO2, menor utilização de plástico, e, portanto, temos promovido essa mudança de comportamento
não só na população, mas depois também nos agentes económicos, neste caso os restaurantes. Aliás, recentemente, eu estava a dizer que isto é um pouco à frente, porque recentemente, e é público, vai sair legislação, digamos, no fundo, a obrigar a determinar que os restaurantes tenham que ter disponíveis, digamos, água da torneira em todos os restaurantes de forma, enfim, gratuita, se assim o quiserem, com taxa, como muito bem entenderem, mas o que importa, de facto, é que este bem precioso, que é a água da torneira sustentável, esteja disponível em todos os restaurantes. E, portanto, vai sair legislação nesse sentido. A nós agrada-nos muito porque, enfim, entronca com as iniciativas que temos vindo a tomar, depois de auscultarmos, naturalmente, aquilo que é o sentimento dos principais agentes na cidade de Lisboa. Desde logo a Câmara de Lisboa, mas também cada um dos presidentes de junta, que com a sua sensibilidade também nos faz chegar aquilo que se passa, enfim, na sua área de gestão, e nós, recolhendo todas essas opiniões, todos esses contributos, de facto temos feito estas iniciativas neste desejo comum e nesta missão comum de sustentabilidade. Exatamente, nós planeamos um conjunto, mais uma vez é uma iniciativa conjunta com a Câmara de Lisboa e, portanto, foi feito um concurso para que, no fundo, tivéssemos digamos, um bebedouro específico para a cidade de Lisboa, que fosse próprio da cidade de Lisboa, que fosse facilmente identificado e que fosse um bebedouro fora daquilo que é o padrão tradicional dos bebedouros. E isto importa também nós salientarmos. Eu diria que é um bebedouro que dá um passo em frente. Portanto, desde logo, porque, no fundo, para além de se poder beber água de forma tradicional naquele bebedouro, para além de, como estava eu a dizer, de se poder beber água de forma tradicional, é um bebedouro que está desenhado para fazer o refill de garrafas de água. E isto é muito importante, porque hoje as cidades, enfim, o território das cidades é utilizado por muita população móvel, nomeadamente turistas, e, portanto, praticamente, e são as tendências, vê-se quase todos os turistas com a sua garrafa de água. Aliás, já para não dizer que muitas das pessoas que circulam na cidade de Lisboa levam a sua garrafa de água e, portanto, ter a possibilidade de fazer o refill em locais que se conhece e preparados para esse mesmo refill, faz todo o sentido. É uma tendência, aliás, mundial. Há outras cidades, outras capitais do mundo que assim o fazem. Hoje já não fazem bebedouros só para as pessoas beberem água, fazem bebedouros também para fazer o refill das garrafas de água e, portanto, aqui esse é um aspecto muito importante deste bebedouro. Um segundo aspecto muito importante deste bebedouro é que ele é inclusivo. Portanto, é um bebedouro que não é apenas para humanos, não é apenas para pessoas, é também para animais. Hoje, nas cidades, uma boa parte da população tem o seu animal de estimação, sai à rua com o animal de estimação e nestas alturas de pandemia isso veio ainda mais, é mais presente ainda. As pessoas, digamos, desconfinam temporariamente, vão dar o seu passeio higiênico, mas levam o seu animal de estimação e, de facto, não fazia sentido que tivéssemos a fazer de bebedouros apenas para uma parte dos seres vivos da cidade de Lisboa. Não fazia sentido. E, portanto, no fundo, não fazia sentido que o animal de estimação ficasse excluído. E, portanto, este bebedouro também tem, digamos, um bebedouro específico para animais. Várias, como disse, já passámos uma pandemia em 1918, 1920 e, portanto, esta é uma pandemia que já estávamos todos esquecidos desse tempo e que nos obrigou a tomar de forma responsável um conjunto de medidas de adaptação, desde logo de proteção dos nossos trabalhadores, portanto a organização do trabalho foi feita de forma diferente e, portanto, isso
Isso o determinava a situação e continua a determinar, mas não só. Achámos que também tínhamos que nos competia fazer um conjunto implementar um conjunto de outras medidas para responder, digamos, aos anseios da população. Desde logo esse que referiu, portanto, os cortes de água foram suspensos. Também, durante algum tempo, as próprias leituras de água foram suspensos. Importa dizer que uma parte dos cortes de água resulta também da ausência de leitura, porque nós somos obrigados, nos termos da lei, a fazer leituras, e o que sucede é que muitas das habitações da cidade de Lisboa, os contadores de água estão dentro da habitação e, portanto, o dono da habitação, o inquilino, tem que nos abrir a porta para nós podermos fazer a leitura. E, portanto, quando, enfim, ao segundo ou ao terceiro aviso nós não conseguimos aceder, de facto, enfim, temos que cumprir a lei. E, portanto, nesta altura de pandemia, a nossa preocupação foi fazer as duas coisas. Por um lado, não fazer cortes de água, porque a situação assim o determinava, e, por outro lado, interromper as leituras, precisamente porque as leituras implicavam que nós acedêssemos à casa das pessoas e isso podia, no fundo, causar alguma perturbação, enfim, de segurança, e queríamos que a população se mantivesse, enfim, perfeitamente tranquila. E, portanto, também durante muitos meses não fizemos leituras e, consequentemente, também suspendemos os cortes de água. Depois, também temos programas no sentido de quem tem dificuldades, digamos, económicas, por qualquer, digamos, motivo, nós temos planos de pagamento e, portanto, no fundo, para facilitar, de facto, essa interação. Depois, ao nível da loja também, durante, até cumprindo a lei, tivemos que fechar as nossas lojas, mas mantivemos atendimento por marcação, não é? Para situações que fossem mais urgentes ou situações que fossem mais complicadas, reforçámos o nosso call center, mas ainda assim há sempre uma ou outra situação mais complicada, e então aí, com medidas de segurança adicionais, mediante marcação, nós recebemos o cliente, temos salas específicas para isso, um cliente per si, com as medidas específicas de acrílicos, de desinfetantes e tudo mais, e, portanto, também implementámos, de facto, essas medidas. Tem corrido bem até agora, de facto, essas medidas têm-se mostrado eficazes, portanto, não temos, digamos, reclamações, enfim, sobre situações anómalas. E, de facto, também aqui ao nível dos nossos trabalhadores há um conjunto de medidas de gestão das equipas, em espelho, enfim, há equipas que estão de reserva, outras equipas estão mais em trabalho remoto e, portanto, de facto, foi isso que temos implementado, não só em Lisboa, portanto, isto que eu estou a dizer não é apenas em Lisboa, é nos 88 municípios que fornecemos água direta ou indiretamente. Temos várias, incentivámos algumas, digamos, algumas medidas, naturalmente, desde logo de apoio com outras ONGs, de facto temos vindo a incentivar isso. Tivemos, por exemplo, medidas com outros parceiros, dos quais nós somos associados e que exercem a sua atividade nesse domínio. Dou o exemplo da EPIS, que é Empresários para a Inclusão Social, e que tivemos um programa, por exemplo, de apoio a famílias mais carenciadas, e este é um apoio que nos diz muito, porque é um apoio direto digamos, aos jovens dessas famílias, aos estudantes dessas famílias. Porque a pandemia, de facto, digamos, atingiu a população toda, mas todos nós reconhecemos que a pandemia, quando veio, atingiu todos, mas, na verdade, atingiu mais as populações mais desfavorecidas. Naturalmente, porque já estavam mais desfavorecidas e, portanto, a pandemia acaba por os atingir mais a essas populações. E, portanto, fizemos uma parceria com a EPIS, não fomos os únicos que o fizemos. A EPIS, de facto, é especialista e a sua missão é apoiar, digamos, os estudantes do primeiro, segundo, terceiro ciclo que, digamos, estão em risco de, digamos, serem excluídos e, portanto, no fundo, pretende, digamos, incluí-los com sucessos, enfim, gigantescos de norte a sul do país e, portanto, aqui em concreto,
no fundo, o apoio foi, digamos, ao nível de computadores para esses estudantes, porque, no fundo, quando passaram as aulas passaram para remoto, para aulas digitais, a sua exclusão era muito superior a todos os outros estudantes, porque, de facto, não tinham condições económicas e sociais para continuarem a acompanhar as aulas. E, portanto, de facto, houve um conjunto, julgo que foram 30, quase 40 estudantes, de vários municípios servidos, Oeiras, Figueira de Castelo Rodrigo, enfim, do interior, que, de facto, foram apoiados. Também temos bolsas, digamos, de estudo, também, no fundo, para esses apoios, e aí, particularmente, apoiamos essencialmente, digamos, os estudantes dos municípios mais atingidos pelos fogos florestais que ocorreram previamente. E, portanto, porque de facto o impacto foi muito significativo, também foi uma parceria com a EPAS. Portanto, temos um conjunto grande de iniciativas. Estou a falar das iniciativas para fora, porque também tivemos iniciativas para dentro, para os nossos trabalhadores, desde, digamos, as refeições, a entrega de refeições, a disponibilização de mais computadores, para que de facto, digamos, se encarasse todo se ultrapassaste esta fase, porque de facto é uma fase. A pandemia vai-se embora. Nós vamos vencê-la e, portanto, de facto, temos que nos unir todos para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Bom, grande pergunta. Eu diria que, enfim, sem especificar, porque as novidades devem ser dadas nos momentos certos, sem especificar exatamente o que é que estamos a fazer. Temos muitos projetos em desenvolvimento, mas eu diria, de forma muito breve, é continuar a ser uma empresa de referência, continuar a ser uma empresa de referência em termos de serviço público, em termos de sustentabilidade. O século XXI é um século que todos nós temos que nos reinventar. E ninguém melhor do que a EPAL para estar preparada para enfrentar esse desafio. Uma empresa que veio do século XIX, que já passou por tudo o que passou, está de facto muitíssimo preparada para enfrentar este desafio da sustentabilidade. Sustentabilidade da alteração de comportamentos, sustentabilidade ao nível da economia circular, com produtos e serviços, que temos muitos em desenvolvimento e, portanto, que serão brevemente anunciados. Sustentabilidade ao nível da autossustentabilidade energética. Aliás, é público que a EPAL já tem um projeto em desenvolvimento e em execução para se tornar a primeira empresa operadora do mundo desta dimensão a produzir a sua própria energia 100% renovável e, portanto, a água que vai chegar a Lisboa será feita com energia produzida pela própria EPAL em base 100% renovável e, de facto, isso também é muito importante em termos de sustentabilidade e combate às alterações climáticas. Educação ambiental e, portanto, eu diria que os desafios para o futuro é continuar a missão de serviço público e contribuir para o desenvolvimento do país neste desafio do século XXI de adaptação às alterações climáticas e tornarmos cada vez mais resilientes e mais sustentáveis.